Boa tarde a todos. Boa tarde, internautas, né, que estão nos assistindo. Vamos iniciando nossos trabalhos com os recados de praxe, né, passando aqui as informações a respeito do funcionamento da nossa casa. E já deixando o convite a todos, né, que queiram participar, estar aqui presente. A nossa reunião aos sábados, iniciando nessa hora, às 13 horas. Para quem... Oi? 15 horas. 3 horas e 15 horas, né? Para quem chega pela primeira vez, temos palestras todos os dias, exceto sexta-feira. Tem um quadro de aviso na frente da casa. O endereço aqui é Rua Eulávio Egídio, o número 917, de acordo com o Lourenço aqui, que é o mais veterano da casa. Fundador. Dr. Olavo Egídio em Santana. Às sexta-feiras temos um trabalho específico, que é voltado para as pessoas que são dependentes químicos e a própria família desses necessitados, né, dessas pessoas dependentes. Não é aberto ao público, mas é uma ajuda muito eficaz que a espiritualidade promove através da nossa casa, de ajuda à libertação desse mal da sociedade, né, que assagra todo mundo aí, tá? Então é de muita contribuição, não só para o dependente, como para toda a família, unindo e tudo mais. Temos cursos também na casa, para ensino da doutrina, ensino do evangelho, à luz do espiritismo. As inscrições estão abertas, iniciou-se já após o carnaval, dia 20/2, quarta-feira, mas não há encerramento, parece que ainda das matrículas, né? Basta estar presente aqui, qualquer dia, que vai ter um plantão de atendimento, né? É isso? E esse plantão de atendimento você é encaminhado para esses cursos, curso de ensino da doutrina espírita, né? Aí nós vamos entender sobre reencarnação, vamos falar sobre pluralidade das existências, dos mundos habitados, falarmos do Evangelho de Jesus, enfim, é muito amplo os assuntos e são todos de cunho doutrinário ou evangélico, nada esotérico ou fora daquilo que entendemos pela doutrina. Tenhamos também, a casa tem a graça a Deus faz trabalho social, né, que são as distribuições das cestas básicas a famílias cadastradas na casa. Fora isso, aos sábados, como esse sábado, por exemplo, já teremos, a partir das 5 horas mais ou menos, nos reunimos aqui na Dr. Olavo Egídio, 917, e confeccionamos sanduíches, né, para distribuição às pessoas de rua, localizadas na Avenida Cruzeiro do Sul. É um ponto fixo, que já há um grupo esperando lá de pessoas, os assistidos, né, das ruas. Distribuímos pão, leite, às vezes refrigerante, suco, chá, e confraternizamos com ele nesse momento. Pedimos a todos para desligar os celulares, inclusive nós, que eu acho que desligamos. Então vamos dar um exemplo aqui, né? E convidamos a todos a assistir a palestra da Maria Eugênia. O tema é mulher e dedicação, apesar de que nós aconselharíamos que fosse dedicação à mulher, mas é mulher e dedicação. Vamos por onde? Abertura, né? Então assim vamos buscando entronizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e assim unindo os nossos corações, os nossos sentimentos já elevados, sintonizando com a espiritualidade superior que está aqui neste momento, nos assessorando, nos auxiliando, envolvendo a palestrante em vibrações positivas,
para que ela possa ser inspirada e possa nos trazer a palavra do Mestre. E mais uma vez, elevando os nossos sentimentos a Jesus, nosso Mestre Divino, rogamos a sua presença, pois somos muito mais que dois falando do seu Evangelho. Convidamos a todos, espíritos desencarnados, a estarem aqui também, neste mesmo clima de harmonia, de paz, de alegria. E juntos nos dirigimos a Deus, nosso Pai Criador. Pai amantíssimo, permita-nos essa reunião em seu santo nome. Permita-nos estar contigo, Senhor, esta tarde, e que possamos carregar o seu amor durante toda a semana. Pedimos licença a Ti, Pai, para iniciarmos a nossa reunião. Graças a Deus. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos amigos que nos assistem pela internet. Bom, como ele já disse, o texto é Mulher e Dedicação e o texto é uma redação do Momento Espírita. Nós estamos no mês da mulher, né? Então é por isso que nós vamos falar sobre mulher e dedicação. Antes de mais nada, né, eu queria... sobre um fato histórico, né, da onde surgiu o Dia Internacional da Mulher, né, no dia 8 de março. Esqueci o CD em casa. Acredito. Agora já foi. Da onde surgiu, né, o Dia Internacional da Mulher. Conta-se, né, que o Dia Internacional da Mulher é em função de que no dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecido em Nova York, elas estavam reivindicando melhores salários, redução da jornada de trabalho, que na época era de 16 horas para 10, e uma série de outras reivindicações, né? E essa é a versão mais aceita, né? Embora muitos contradigam essa versão, diz que não foi bem assim que aconteceu, mas é a versão mais aceita. Elas ficaram presas dentro da fábrica, né? Elas foram fechadas dentro da fábrica e atearam fogo com elas lá dentro e a maioria delas morreram, né? Então daí veio, anos depois, né, resolveu-se, né, como um marco, colocar esse dia como o Dia Internacional da Mulher. Mas esse Dia, né, Internacional da Mulher, é bom lembrar que não é um dia só para ficar lembrando do que aconteceu, né? Existe aí pelo mundo, né, não é só comemorado esse dia, né? Existem, as pessoas fazem reuniões, fazem congressos, né, para se decidir muita coisa que ainda acontece no mundo e ver se a gente se consegue, né, ainda minimizar os problemas ainda enfrentados pelas mulheres nos dias de hoje, né? Porque a gente vive aqui num país, né, onde nós somos mais iguais, né? A gente não tem muito esse preconceito, essa diferenciação, né, entre homem e mulher. Existe até, né, mas de uma forma mais camuflada, né? Então, assim, mas a gente não vê isso assim de forma escancarada, né? A mulher já tem mais ou menos os seus direitos, né? Quando ela trabalha, ela tem os mesmos direitos que os homens, embora muitas vezes não ganhe o mesmo salário, estando na mesma função, né? Ainda é assim em alguns lugares, né? Mas em alguns países, então a gente, não, mas hoje em dia a mulher já é igual ao homem, né? Mas a gente se esquece que em muitos lugares do mundo ainda não é assim, infelizmente, né? A mulher ainda é segregada, a mulher não tem direito a nada, a mulher não tem direito ao voto, a mulher não tem direito de escolher nada, a mulher ainda é subjugada pelo homem em muitos países do mundo, né? Em alguns países da África, a mulher é até mutilada ainda sexualmente. Sofre até mutilações. Então, e tudo isso, né, veio já de antes de Cristo ainda, né, já era assim, né, a mulher, antigamente, nos períodos
bem mais antigos, a mulher era até encarada como um ser sem alma, né? A mulher não tinha alma. Era só o homem que era dotado de alma, a mulher era ela veio, ela não era permitido que ela frequentasse certos lugares, a mulher não podia estar nos mesmos lugares que os homens, né? Veja nas sinagogas, por exemplo, né? As mulheres não ficam junto com os homens, né? Então são separadas, né? E até algum tempo atrás a gente via isso até aqui na sociedade brasileira, não vamos muito longe, uns 15, 18 anos atrás, existiam colégios em que eram só de meninos e colégios só de meninas. Você não podia misturar os meninos com as meninas, né? E de certa forma a nossa sociedade ainda alimenta esse tipo de coisa, né? Porque a mulher, mesmo nas escolas, né, os filhos, você vê os filhos também, eles são às vezes educados assim, os meninos, né? Filho, você é homem, você não pode chorar, né? Então o homem não pode, o homem que é homem não chora, não é assim? Muitos pais ainda, principalmente os pais mais antigos, né? Eles às vezes diziam isso para os filhos, né? Olha, você é homem, você não pode chorar, né? E eu vejo isso, e até pais jovens, já vi isso de homem dizendo para o filho e pessoas jovens. Eu dizendo para o filho, você não pode chorar, você não pode brincar com menina, sabe? Como se menina tivesse alguma doença contagiosa, né? Então, e as meninas também, né? São educadas, os brinquedos de menina, o que são, né? Ferrinho, tábua de passar roupa, fogãozinho, panelinha. Então, ainda temos, né, esse conceito, né? De que a nossa educação, de certa forma, ainda privilegia de que a mulher ela tem que fazer certas coisas, o homem outras coisas. Claro que a gente tem que ver que é óbvio que o homem, em termos de força física, é diferente da força física da mulher, né? Então, nós somos, pela nossa própria constituição física, mais fracas e mais frágeis, né? Embora hoje existam mulheres que queiram até fazer, né, trabalhos braçais, mas eu até agora não sei se já existe, se eu estiver errada, mas eu nunca vi nenhuma mulher na construção civil. Trabalhando de pedreira, já tem, né? Deve ter, mas eu nunca vi, né? Tem, né? Mas nunca vi. Mas são poucas ainda, né, nesse meio. Porque é um trabalho braçal, um trabalho pesado, um trabalho que exige força física, né? Bom, continuando, o texto ele nos diz assim: no mundo de hoje, grande parte das mulheres sofre vivendo em condições precárias. Então, hoje, muitas mulheres ainda vivem em condições precárias, né? Mesmo aqui, se a gente pegar, né? As pessoas que vivem em favelas, que vivem em alguns lugares onde as condições de vida são precárias, né? E essas mulheres, né, você vê, por exemplo, você pega às vezes mulheres do Nordeste, né, do sertão, que trabalham, que labutam, que buscam água a quilômetros de distância, né, que cuidam de vários filhos ao mesmo tempo, que se sacrificam. Mulheres que você vê que às vezes você fala, nossa, ela tem 40 anos e tem cara de 70, né? Porque são mulheres sofridas, né? Então, são mulheres que têm uma vida difícil. E essas mulheres, muitas vezes, são as mulheres que conseguem sustentar, que conseguem amparar, que conseguem manter. Porque é a força da mulher que consegue manter, às vezes, a família unida, que consegue fazer com que as pessoas, minimizar o efeito dos sofrimentos, né, entre os filhos. A mulher está sempre preocupada, né, em que um não sofra, que o outro não sofra. E nisso ela acaba muitas vezes se esquecendo dela mesma. Porque ela está sempre preocupada com os filhos, com o marido, com a mãe, com o pai. E acaba se esquecendo muitas vezes dela mesma. Aí ele continua: mulheres que, apesar das circunstâncias desfavoráveis, lutam com o coração cheio de amor pelos seus próprios direitos e pelos direitos do próximo. Mulheres que, apesar de todas as adversidades, se mostram dispostas, confiantes, carregadas de fé e esperança, que nunca se deixam abater, que lutam diariamente, seguindo em frente sem desanimar. Mulheres que, movidas pelo amor, colocam o coração à frente da razão. E Jesus nos ensinou que onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração.
Então, normalmente, o homem é dotado mais de razão, né? A mulher é dotada mais de emoção, né? O homem pensa mais com a razão, nós pensamos mais com o coração, né? E é assim que Deus nos fez, né? Para que nós pensássemos mais com o coração, porque homem e mulher se complementam, eles se completam, né? Por isso que às vezes a mulher querer ser igual ao homem, ela vai se tornando cada vez um ser mais masculinizado, porque não é esse o objetivo da criação. O objetivo da criação é que nós nos completemos, né? Nós nos completemos. Claro, somos iguais perante Deus, mas temos que nos completar, né? E não sermos iguais um ao outro, né? O que se busca muito, né, hoje o feminismo até exagera um pouco essa coisa do feminismo, né? É querendo ser igual ao homem. Nós não somos igual ao homem. Nós temos os mesmos direitos, somos dotados da mesma de inteligência, né? Somos todos filhos de Deus, mas não somos iguais. Porque senão Deus teria criado todo mundo igual, ou todo mundo homem, ou todo mundo mulher, né? Se ele criou homens e mulheres, é porque nós temos que nos completar, né? E não sermos iguais. Então, hoje o feminismo até exagera um pouco esse tipo de coisa, né? Querendo que a mulher exerça e faça todas as coisas que o homem faz, né? E aí, até aqui no Livro dos Espíritos, eu até marquei, existem as perguntas, né? Na 817, diante de Deus, Kardec pergunta aos espíritos, diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? A resposta, Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, são iguais. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É o resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. E aí ele vai. Na última pergunta, ele pergunta: os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem sê-lo igualmente diante da lei dos homens? Aí os espíritos respondem: é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam, né? E aí ele continua a pergunta: segundo isso, uma legislação, para ser perfeita, justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? A resposta dos espíritos: direitos, sim. Funções, não. É preciso que cada um esteja colocado no seu lugar. Que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade do direito entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie. Os sexos, aliás, não existem senão pela organização física, visto que os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles sob esse aspecto, e por conseguinte devem gozar os mesmos direitos. Ora, os espíritos não têm sexo, né? Podem ser homem e podem ser mulher. Nós não somos homem e mulher, nós estamos homem e mulher, né? A nossa origem é assexuada, né? O espírito é assexuado, ele não tem sexo. Então hoje nós estamos homem ou mulher. Eu estou num corpo feminino, o Lourenço num corpo masculino, ele, né? Mas quem sabe se na próxima encarnação, né, esses papéis não estejam trocados, né? Então, por quê? Porque hoje, se eu subjugo, hoje, se eu sou homem, subjugo uma mulher, faço dessa mulher a minha escrava, faço essa mulher sofrer como se ela fosse um ser inferior a mim, né? Numa próxima encarnação, eu poderei sofrer os efeitos e as consequências dos meus atos, né?
eu vou nascer no corpo feminino e vou encontrar alguém que vai fazer comigo a mesma coisa, né? Então nós vamos sofrer os efeitos e vamos saber o que é ser homem e o que é ser mulher. Sempre saberemos, né? Nós não vamos ficar eternamente na situação feminina, nem eternamente na situação masculina, né? Então, Deus, na sua sabedoria, fez com que nós pudéssemos, né, reencarnar ora mulher, ora homem, para que pudéssemos experienciar, né, o que é nascer no sexo masculino e o que é nascer no sexo feminino. E se nessa encarnação, então, estamos no sexo feminino, né? Por que a gente vai querer se masculinizar e querer se tornar um homem a todo custo, né? Se não foi assim que nascemos nessa encarnação, né? Mas aí ele continua. Em todas as épocas e povos, a mulher sempre teve sua posição atormentada pelas dificuldades do não reconhecimento do seu valor e do seu papel. Sim, sempre foi assim, né? A mulher nunca foi o seu valor, o valor da mulher, o papel da mulher na sociedade, demorou para ser reconhecido, né? Aqui mesmo no Brasil, né, demorou para que a mulher pudesse votar, pudesse ter o seu valor reconhecido, né? Eu não sei, por exemplo, se alguém aqui assiste aquela novela das 6, então você vai ver naquela novela como era em 1910, né? Quer dizer, nós já estávamos no século XX. Então, como era naquela época? Como que a mulher já era tratada ainda naquela época? O preconceito extremo, ela não podia fazer uma série de coisas. Ela era ainda vista como um ser inferior. A mulher não podia estudar, né? Não podia frequentar uma universidade. A primeira mulher a frequentar uma universidade foi uma médica. Ela se chamava Rita alguma coisa, não me lembro o resto do nome agora. E ela foi a primeira mulher a frequentar uma universidade de medicina. E ela só pôde frequentar, isso foi em 1800 e pouco, ela nasceu em 1800 e pouco, morreu em 1900 e pouco, porque Dom Pedro I autorizou que ela frequentasse uma faculdade. Então, ela precisava ter autorização para ir para a escola, né? Para frequentar, para poder estudar, né? Então, graças a Deus, isso hoje acabou, a gente pode frequentar as escolas, né, e frequentar o curso que quiser. Ninguém vai te proibir se você quiser fazer um curso especificamente masculino, onde a maioria é masculina, né. Então, você pode fazer um curso, ninguém vai te dizer, não, você não vai frequentar esse curso, ninguém vai te dizer isso. Claro que você vai ser olhada meio assim, mas, né, porque isso continua, né? Quando você ainda vai fazer determinadas coisas tipicamente masculinas, você ainda é olhada meio, né? E você vê o preconceito que ainda existe, mesmo na nossa sociedade, a gente vê isso diariamente, eu pelo menos vejo no trânsito, né? Que qualquer coisinha, tinha que ser mulher dirigindo, né? Então, você vê isso diariamente, né? E em outras coisas você ouve isso ainda, tinha que ser mulher, né? Então, como se nós ainda fôssemos, né, seres bastante inferiores em algumas coisas, né? E para dirigir, né, o homem dirige muito melhor do que a mulher. Então, assim, tanto que o seguro do carro de mulher é mais barato que o de homem, né? Mas deixa para lá. Então, porque nós somos mais cautelosas, faz parte da mulher, né? A cautela faz parte do espírito feminino, né? Nós somos mais cautelosas, nem tudo. Né, na vida doméstica, na vida econômica, né? A mulher é mais cautelosa, né? O homem já é mais assim, ele vai fazendo as coisas sem pensar muito, a mulher é mais cautelosa, ela pensa mais, né? Porque justamente age mais com o coração do que com a razão. Continuando, ele diz, a mulher esforça-se, rompe barreiras, mas continua assombrada por certo desprezo, nascido da aparente fragilidade que carrega. Em alguns locais, o estigma é forte, bem visível, e oprime, fere e humilha. É o que eu disse. Nós não temos esse estigma tão forte aqui na nossa sociedade, mas em algumas sociedades o estigma de ser mulher ainda é muito forte. Na China, as crianças, as nascidas mulheres, muitas vezes até são mortas, abandonadas pelos pais para não ter um filho do sexo feminino, né? Porque a população chinesa, né,
já era enorme. Se você tivesse filhos do sexo feminino, muitas vezes os pais abandonavam as crianças até no meio da rua, em qualquer lugar, quando nascia, porque senão os pais eles tinham que pagar uma multa. Eles tinham que pagar para o governo porque tinha tido um filho do sexo masculino, né? E falando nisso, eu me lembrei agora de uma outra coisa interessante, né, que acontecia muito na sociedade, e acontece ainda hoje, que eu já vi gente falando isso também. Quando nascia a menina, né, antigamente, e muitas vezes nascia 2, 3 meninas, né, o que acontecia? O pai culpava a mãe, né? Ah, você só me deu meninas, só nasce menina. Eu quero um filho homem, não nasce nenhum homem, eu preciso de um herdeiro, porque só o homem pode ser herdeiro, a mulher não podia ser herdeira de nada, era só o homem, né? Eu preciso de um herdeiro, então eu preciso de um filho, não sei o quê. E você já me deu 3 meninas, e eu quero um menino, não sei o quê. Você é uma imprestável, porque você só serve para gerar meninas. Só que o homem desconhecia, e até hoje muitos desconhecem, e quem determina o sexo é o pai, não é a mãe, né? É o pai quem determina o sexo da criança, se vai nascer homem ou mulher. E aí ele culpava sempre a mulher, né? Que você só me dá mulher, você, né? Isso aconteceu muito na época, né, dos reis, na Inglaterra, na França, quando as rainhas só tinham meninas, né? E não tinham um menino, né? E eles precisavam de um filho homem para a sucessão da linhagem. E as mulheres... E aí a culpada era a mulher, né? Como acontece às vezes hoje ainda, se você pegar pessoas mais ignorantes, eles ainda dizem isso. Ah, não, porque você só me dá menino, menina, e eu queria um filho, eu preciso de um homem, como se fosse, sabe, diferente, como se fosse fazer muita diferença na família você ter um menino, né? Eu não sei porque às vezes os pais querem tanto um menino, né? Aí quando nasce uma menina fica com aquela cara, ai, a menina... Sabe, assim, e tem gente, porque pai às vezes ainda fica, ai, a menina. Era do dote, Já dote, é verdade. É verdade, tem a questão do dote. Quando se tinha dinheiro, tinha a questão do dote. Mas quando não se tinha... Mas, bom, aí ele diz assim... em outros lugares, né, a vida parece um pesadelo, com a violência que assusta, com o terror que espalha. Basta ligar a TV ou abrir jornais e revistas para ter notícias dos abusos impostos a mulheres, né? Então, hoje também nós vemos isso, né? Ligando a TV, vendo jornais, lendo revistas, nós vemos os abusos impostos às mulheres, né? As mulheres são agredidas, até criaram a delegacia, né, da mulher. As mulheres ainda são agredidas, ainda são humilhadas dentro do próprio lar, ainda são tratadas, né, como seres inferiores. E por quê? Porque, digamos assim, porque o homem moralmente é melhor do que ela? Não, porque ele tem a força bruta. Então ele consegue subjugar muitas vezes pela força, né? E não pela moral. Não porque moralmente ele é melhor, não porque ele é mais inteligente, né? Não porque ele é um espírito superior, mas é pela força bruta, né? A subjugação acontece pela força bruta. E hoje acontece isso, assim, a gente vê demais, né? Mulheres que são assassinadas porque não querem mais ficar com o namorado, não querem mais ficar com o marido, né? E o sentimento de posse, né? Que o homem tem muito em relação à mulher, né? Você é minha propriedade, né? Porque a mulher, muito tempo, né, foi tratada como se fosse a propriedade. Você é minha propriedade, então você se casou comigo, você me deve toda atenção, toda sua vida me pertence, né? A partir do momento em que você se uniu a mim, a sua vida me pertence, né? E isso a gente vê claramente lá na novelinha das 6. Que é bem assim, lá em 1906, 1910, né? Que a mulher pertencia ao homem. E ela aceitava, ela achava aquilo normal e natural. Quando algumas começaram a se rebelar, começaram a não aceitar esse tipo de coisa, elas eram vistas como se fossem as pessoas, assim... eram pessoas que não eram bem recebidas nos lugares, elas não podiam mais ir a festas, mais ir a lugares, porque todo mundo ficava olhando como se ela fosse, tá aí, a causadora de problemas, né, aquela que quer reverter a ordem já implantada, né, e
foram essas mulheres que aos pouquinhos foram conseguindo, né, achar o seu espaço. E é o que nós fazemos até hoje, né? Continuamos querendo encontrar o nosso espaço, né, o nosso lugar no mundo. Vilipendiadas, desrespeitadas, caladas a forças, elas prosseguem, carregam famílias, assumem tarefas, adoçam os dias com o mel que só um coração delicado pode oferecer. Mesmo nos países em que é valorizada, facilmente se percebe um certo desrespeito, um preconceito camuflado em piadas e risos irônicos. Então, é o que eu falei, mesmo em países em que é valorizada. Mesmo se você pegar países de primeiro mundo, países já mais adiantados, mesmo aqui no Brasil, você ainda percebe um certo desrespeito, piadinha em relação à mulher. Foi o que eu falei, você está dirigindo, tinha que ser mulher para fazer esse negócio, sabe? Então, você sempre ainda acaba percebendo esse tipo, que existe ainda um certo preconceito. Camuflado, mas existe. Sem falar nos salários mais baixos, nas avaliações que consideram mais o corpo que a inteligência, ou você nunca notou. Por mais que trabalhem, seja bem-sucedida, realizada, o selo feminino é o da dedicação que não conhece limites. Observe as mães e esposas de atletas e artistas, que na maioria das vezes os estimula, torce e sacrifica as horas. Né? Já tem um ditado que diz que por trás de todo grande homem é sempre uma grande mulher. Né? Porque é ela que está ali, ela dá o sustentáculo para que ele possa prosseguir, né? Para que ele possa caminhar. Né? É a mãe que desde pequenininho vai incentivando, né? Que incentiva o filho, que dá todo o carinho, proteção, amor. Né? Quem está invariavelmente ao lado deles quando ninguém quer sonhar junto? Quem sempre acredita? E os filhos deficientes? Você já percebeu a presença materna ali ao lado? Onipresente, forte, protetora? Todos os estudos na área de deficiência física ou mental revelam que a figura materna, na maioria dos casos, é quem apoia o filho e vai à busca de alternativas, terapias, equipamentos médicos. E você sabe que isso é verdade, porque eu, pelo menos, conheço 2 exemplos de pessoas que tiveram filhos deficientes e foram abandonadas pelo marido porque o filho nasceu deficiente. Então, a mulher, normalmente, ela tem mais estrutura para aguentar, para criar um filho deficiente. É ela que busca os recursos, normalmente. Na maioria das vezes, é a mãe que vai atrás dos recursos para poder dar algum amparo, para poder dar assistência aos filhos deficientes, seja física ou mentalmente. Né? É claro que existem exceções, né? Mas, na grande maioria das vezes, são as mães que fazem isso. E muitos pais, quando os filhos nascem deficientes, mental, fisicamente, os pais abandonam o lar e largam os filhos com a mãe. Porque eles não aguentam o fardo. Então, como eu disse, eu conheço pelo menos 2 exemplos assim de pessoas de mães que tiveram que criar os filhos deficientes sozinhas, porque os maridos foram embora depois que os filhos nasceram com deficiência. E muitas vezes os pais acabam culpando as mães, os homens culpam as mulheres porque os filhos nascem deficientes. Tá vendo, meu filho é deficiente, é por sua culpa. Você é que fez isso, você é que fez aquilo, sabe? Porque desconhecem, né, a lei das encarnações, né? Ninguém nasceu deficiente por culpa de ninguém, né? Você nasceu deficiente, física ou moralmente, por responsabilidade do próprio espírito, né? Nós não sabemos o que esse espírito, né, fez em encarnações anteriores, e nós, como pais ou mães de um filho deficiente, lógico, os 2 são responsáveis por aquele espírito de alguma maneira, né? Só que aí a mulher sempre acaba ficando com o fardo, né? Com ter que criar, né, o filho. E o homem sempre se assusta mais. O homem, ele tem mais medo, né, dessas experiências, porque ele age mais com a razão, né? Então ele acaba tendo mais medo. A mulher, ela assume mais de frente, né, esses compromissos. Mas porque ela é um ser
mais espiritual, né? E até do ponto de vista, a mulher tem intuições, né? Mais intuições do que o homem, né? Porque ela é um ser mais emotivo. Então é mais fácil ela se abrir para receber essas intuições da espiritualidade, né? Então a mulher tem mais intuição, ela é mais intuitiva, né? Mão estendida, voz cariciosa, presença constante. Mães, irmãs, avós, esposas, namoradas. Sempre ao lado, de mãos dadas, com brilho nos olhos e força nos braços. Tanta dedicação, muitas vezes tem um preço caro demais. A mulher acostuma-se ao sacrifício o tempo inteiro. O que é verdade, né? Às vezes a gente se acostuma a se sacrificar pelos outros a vida inteira e acaba se esquecendo da gente mesma. E fica invisível, passa a fazer parte da paisagem. Ninguém se lembra de agradecer, acarinhar, sorrir de volta, e não é. Porque você faz, mas você fala, puxa, né, eu fiz tanto, mas, nossa, não falou nem obrigada, né, eu fiquei aqui me matando para fazer isso, e aí, nossa, né, dei todo o apoio. Os filhos, por exemplo, você dá todo o apoio, você se esforça, você faz todo o possível, né, para que ele consiga caminhar pelas próprias pernas, para que ele né, seja uma pessoa de bem. E aí ele consegue o que ele quer, ele consegue estudar, ele vai embora e fala, mãe, muito obrigada por todo o apoio que você me deu, por tudo que você fez por mim. Não, você não recebe isso, né? Muitas vezes tá, muito obrigada, tchau, tô indo. Entendeu? E o coração da mãe, né, fica ali, pequenininho, apertadinho, né, querendo um reconhecimento. Ao menos, poxa, mas não vai dar nem um beijo de despedida, né? Então, é verdade, às vezes a gente se entrega tanto, né, e não recebe nem um afago, nem um muito obrigado, nem um carinho, né, nem uma palavra amiga, né, para te dizer obrigado. E aí você fica, tá bom, né, mas eu fiz o que eu tinha que fazer, era a minha obrigação, né, eu criei com todo amor, com todo carinho, eu fiz tudo o que eu pude, mas agora segue seu caminho, né. Então, mas a gente sempre fica, né? Às vezes chateadinho, assim, quando ou você vai lá, né? Você faz aquele jantar maravilhoso do seu marido, aí ele chega em casa, nem percebe que você fez. Chega lá, come, né? Deixa tudo arrumado, tudo lindo, maravilhoso, né? Aí ele chega, nem percebe que você arrumou nada, nem percebe que está tudo arrumado, senta lá, come e vai dormir. Aí você fica assim, nossa, né? Não vai falar nem muito obrigada, nem se a comida estava gostosa, eu passei o dia inteiro fazendo isso, né? Então, porque às vezes a gente espera, né? Esse gesto de, poxa, que legal, você fez isso por mim, né? Mas nós somos assim, né? Nós acabamos fazendo as coisas e, claro que às vezes magoa você esperar algum agradecimento, pelo menos um afago, um carinho, né? Mas a gente acaba fazendo de novo, sabendo que o resultado vai ser o mesmo. Mas quem disse que ela se abate? Mulher é entidade forte, cheia de graça e de poder, capaz de fazer nascerem borboletas, capaz de fazer brilhar o sol. Se nos cabe reconhecer no homem o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na terra, não podemos esquecer-nos de identificar na mulher o anjo da esperança, ternura e amor. A missão feminina é maravilhosa e, efetivamente, a mulher tem bastante poder para transformar os espinhos em flores. Né, o que é verdade, né? Então, vamos pensar, né, na nossa condição enquanto seres encarnados, femininos e masculinos. Nós não somos, né, como eu disse, nós não somos nem femininos nem masculinos, nós só estamos temporariamente nessa condição, né, feminina e masculina. Então vamos pensar, né, a mulher no seu papel de mulher, porque o papel dela, além hoje de trabalhar, né, ela tem um papel maior do que o homem, porque é ela que gera a vida, né? É ela que foi nas mãos dela que Deus colocou, né? Onde os novos seres vão se procriar, aonde novos espíritos vão vir, né? Através do ventre feminino, né? Então a mulher tem uma responsabilidade, né, do ponto de vista moral muito maior, porque ela é o esteio da família.
É ela que os filhos vão buscar, é ela que os filhos buscam proteção, buscam carinho, buscam amor, né? Normalmente nas mães. Na maioria dos casamentos que você vê que são divorciados, com quem que ficam os filhos? Fica normalmente com a mulher. Claro que tudo existe exceções, existem casos em que estão com os pais, mas na grande maioria das vezes estão com a mãe, né? É a mãe, e os filhos sempre preferem ficar com a mãe, mesmo porque é mais fácil, né? Para os filhos às vezes lidar com a mãe do que lidar com o pai, né? A mãe é sempre mais maleável. Então, então a gente tem que pensar bastante sobre isso, sobre o nosso papel hoje, enquanto encarnados, né? O nosso papel na sociedade atual, enquanto espíritos femininos e masculinos que hoje somos. Pode ser que na próxima encarnação esses papéis se invertam, né? E nós não sejamos mais, eu não seja mais mulher, ele não seja mais homem, né? E esses papéis sejam invertidos. Mas hoje, enquanto espíritos masculinos e femininos, vamos repensar os nossos papéis, né? Por que estamos, né, nessa situação, né? Temos que aprender alguma coisa na atual vivência espiritual, né? Então, nós, na atual vivência terrena, nós temos que aprender alguma coisa com isso. Se nascemos homens ou mulheres, é porque tínhamos que nascer assim, para que aprendêssemos alguma coisa nesse sexo que hoje estamos, né? É isso, gente. Então, vou pegar minha aguinha agora. Nós ouvimos aqui a Maria Eugênia, né, com muita propriedade, falando a respeito da mulher. E, de fato, traçou diversos comportamentos na nossa sociedade ainda muito patriarcal em relação à mulher, trazendo, inclusive, exemplos mundiais e até orientais. Realmente, a mulher ela tem um papel fundamental, e o Livro dos Espíritos destaca isso, as obras de André Luiz. É interessante notar que nas obras de André Luiz, sempre a mulher que está numa condição melhor do que o homem. Basta ver o André Luiz, seu pai e sua mãe, né? Enquanto um estava no umbral, a outra estava além do nosso lar, né? E realmente a mulher, ela tem a parte sensível muito desenvolvida, né? Ela é uma pessoa emotiva, ela é uma pessoa que, por ter a maternidade como responsabilidade, naturalmente ela é provida dessas fragilidades, entre aspas. Fragilidades porque são sentimentos, e a nossa sociedade, por ser muito masculinizada, ela é meio bruta ainda. Mas, até hoje, o homem não conseguiu muitas coisas boas. Houve progresso, mas ainda há muitas guerras, há muitas discórdias. Então, é interessante notar realmente o papel da mulher na sociedade como colaboradora, como o homem como um colaborador da mulher, e ambos construindo o núcleo da nossa sociedade, que é a família. A família é o cerne da sociedade, é onde se desenvolvem seus princípios e valores. Isso está na Constituição, inclusive. E há diversos direitos e deveres da mulher, como há direitos e deveres do homem, mas as diferenças legislativas se devem muito mais à natureza frágil da mulher. Mas assim, sem mais delongas, vamos passando então as perguntas e colocando novamente a nossa palestrante, a Maria Eugênia, para poder respondê-las, né? Tá ligado? Como tem 3 perguntas aqui da internet, nós vamos intercalar com as perguntas da plateia presentes e convidando já os internautas a estarem presentes aqui, porque pode sair na televisão, tal, é muito interessante. Brincadeira. Vamos colocar então a pergunta da Mariana. Obrigado, Mariana, pela pergunta. E diz assim: olá, você acha que ainda hoje, com tantos meios de informação e divulgação de notícias, a mulher continua sofrendo abuso dos homens na nossa sociedade? Sim, continua. A gente vê isso todos os dias, né? Mulheres que apanham dos maridos, até mesmo dos filhos, dos irmãos, dos pais, né? A gente vê isso toda hora, todo dia na nossa sociedade. Mulheres que muitas vezes não conseguem um emprego porque a vaga foi ocupada por um homem, ao invés de darem à mulher. Mulheres que ocupam o mesmo cargo, mas que ganham menos do que o homem. Isso existe ainda. Na nossa sociedade existe, e muito ainda.
Respondendo, completando a sua resposta, né? Nós temos a lei da Maria Penha, né? A lei Maria Penha é uma lei que surgiu depois de uma agressão em família que gerou uma mutilação à vítima. E surgiu uma lei a partir daí, que é a Lei Maria da Penha, né? O nome da vítima. E ela traz diversas crimes, é criminado, né? Porque realmente acontece, né? Alguém tem alguma pergunta? Vamos perguntar aqui. Boa tarde, parabéns. Oi, boa tarde. Então, é o seguinte, eu acho que no caso da China, ela está pagando pelo que fizeram à mulher, né? Crianças que eram depositadas em orfanatos, jogadas nas ruas. E hoje em dia eles estão com falta de homens. Quer dizer, existe muito mais, aliás, de mulheres, porque existe muito mais... Meu telefone. Existe muito mais homens na sociedade chinesa do que mulheres. Então, eles estão procurando realmente mulheres em outro lugar. E quanto às mulheres hoje em dia, eu acho que está mais... Tá certo, existem muitas atrocidades ainda, mas eu acho que também está existindo um pouco de equilíbrio entre o homem e a mulher, porque o homem trabalha, a mulher também. Então eu acho que em muitos lares está havendo um equilíbrio, assim, de formas de ajuda, de cooperação mútua. Entende? Eu acho que já está começando a evoluir um pouquinho nesse sentido, né? Com certeza. Tá certo que a grande maioria ainda precisa de muitas coisas. Mas eu acho que nós devagarzinho chegamos lá, né? Sim, mas porque é a lei do progresso, né, e da evolução. Um grande castigo, né? Sim, sim. Muito mais homens que mulheres. Então, a lei de retorno, né? Nós não temos como fugir, né? Não temos. As consequências dos nossos atos, né? Um dia, os atos que são praticados, né, individualmente, ou por governos, ou pela sociedade, nós sempre, né, não temos como fugir às consequências desses atos. Um dia vão aparecer as consequências, né? Agora, com o fato de que as coisas hoje estão melhores, sim, estão melhores na nossa sociedade, né? Porque se você pegar algumas sociedades que ainda existem no mundo, então as coisas ainda não são tão melhores assim para as mulheres, né? E mesmo na nossa sociedade, como você citou o fato de que as mulheres também trabalham, existe uma cooperação mútua, e isso ainda não é maioria. Porque a maioria dos casos, a mulher ainda trabalha fora, chega em casa, ainda tem que fazer os serviços domésticos, cuidar dos filhos, fazer uma série de coisas, né? E o homem ele só trabalha fora, né? E a mulher, ela acumulou funções, né? Ao longo dos anos, ela teve um acúmulo de funções. Existe, claro, já a cooperação, né? Muitos homens são mais conscientes e sabem que tem que ajudar, que vão chegar em casa, vão assumir alguns deveres, algumas tarefas domésticas, né? Isso já existe, sim. Claro que já existe. Mas, graças a Deus, né, tudo caminha, tudo progride, tudo evolui, e aos poucos a gente vai evoluindo, a sociedade vai evoluindo, né? Porque é a lei do progresso, nós temos que evoluir, né? Muito bem. Só lembrando a todos que nossas perguntas elas são até as 10 para as 4, então pedimos, se houver alguma outra dúvida, que nós estamos aqui, né, a nossa palestrante está aqui para respondê-las oportunamente. Realmente é uma mudança, tanto é que a nossa presidente é uma mulher, da Alemanha é uma mulher, da Argentina é uma mulher, né? Está tendo uma alteração. Agora então vamos à pergunta da Solange. Obrigado, Solange, pela pergunta. Qual a opinião do Espiritismo em relação à mulher sair de casa para trabalhar e deixar a educação dos filhos nas mãos de escolas, etc., creches, enfim, essas... Uma necessidade do mundo atual, né? As mulheres hoje, muitos lares são mantidos por mulheres, às vezes elas não têm opção, né? A mulher é às vezes o arrimo de família. O lar depende dela para sobrevivência, os filhos dependem dela para comer, para vestir, para morar, né? Quantas mulheres hoje não são elas que mantêm o lar, né? Quantas mulheres hoje não ganham mais do que o homem dentro do próprio lar? Então, elas precisam trabalhar, né? E, infelizmente,
uma coisa que acontece no mundo atual. Eu acho que as mães, né, penso que as mães gostariam sempre de poder estar cuidando dos seus filhos, mas infelizmente, né, o mundo atual, o fato de você precisar sobreviver, porque antes de mais nada nós precisamos sobreviver, né, no mundo, obriga as mulheres a deixarem os filhos. Mas, mesmo deixando os filhos, o que você não pode fazer é deixar o filho na creche, na escolinha o dia inteiro, né? E depois você também, o que importa não é a quantidade de tempo que você está com essa criança, mas a qualidade que você possa, de amor, de afeição, de companheirismo, que você possa oferecer aos seus filhos, né? A proximidade com eles, a educação que você vai dar dentro do seu lar e não delegar a educação desses filhos à escola, a terceiros, né? Então, a educação tem que ser dentro do próprio lar, né? A mãe, ela tem que educar, né? Eu até me lembrei agora, rapidinho, que quando a minha filha era pequena, eu tinha ido no pediatra dela, e aí tinha saído uma pessoa da consulta antes de mim, e era uma bebezinha e estava com a avó. Aí ele falou pra mim, eu não entendo porque que certas pessoas insistem em ter filhos. Ele falou, porque pra mim às vezes isso parece egoísmo. Você quer ter filho, porque não, eu quero ter um filho. Só que você quer ter um filho só pra dizer pros outros que você teve um filho. Porque na verdade ela teve um filho, mas ela não cria, ela trabalha o dia inteiro, depois ela vai, à noite vai pra faculdade, de final de semana ela vai pra festas e quem acaba criando o filho é a mãe dela. Então, ele falou, poxa, por que ela teve filho, então, se ela não queria, né, se achava que ainda não estava preparada, que não era o momento da vida dela, né, de ter filhos, né. Então, eu fiquei pensando depois sobre isso, né, que às vezes também soa meio como egoísmo, né, as pessoas, eu quero ter um filho agora. Não, porque existe a cobrança também dos outros. Você não vai ter um filho? Quando você vai ter filho? Né? Não é agora, né? É lógico que, né, nós estamos aqui para recebermos espíritos, né, mas a gente tem que pensar na responsabilidade de ter essas crianças, esses espíritos, né? Nós somos responsáveis pela criação deles, né? Se eles nasceram na nossa família, se eu sou pai, se eu sou mãe, ele é responsabilidade, antes de mais nada, minha. Maria Eugênia, tem ainda o Dalmo. Tá. Ele disse assim... Desculpa. Bom. O Dalmo, ele perguntou, boa tarde, Dalmo, obrigado pela pergunta. Se os espíritos falaram para Kardec que a mulher e o homem são iguais perante Deus, por que então a mulher tem tantos direitos e homenagens, dias de homenagens pela sociedade? Porque a mulher... Ué. É provocativa. Ai, você queria que o homem também tivesse dia do homem. O Dia Internacional do Homem. Porque o Dia do Homem é quase todo dia. Então, praticamente todos os dias, né? Então, assim, e a mulher é que sofreu os preconceitos, a mulher é que foi subjugada ao longo de gerações e gerações, a mulher é que sempre sofreu o jugo, né, do homem. A mulher é que sempre viveu numa sociedade patriarcal, numa sociedade extremamente masculina, onde a mulher era sempre vista como, né, um ser inferior. Então, é por isso que se criou-se mais dias para a mulher em homenagem à mulher, né? O homem, né, ele, graças a Deus, ao longo da história, né, ele não teve, né, tantos problemas de subjugação, né? Ele sempre foi mais, exatamente. Então, não se criou, mas quem sabe a gente pode pensar em criar um Dia Internacional do Homem. O dia que a ampulheta virar. Já existem mais mulheres do que homens, né? Então... Tem. Em muitos lugares a mulher já predomina, né, no trabalho. Já tem muito mais mulher do que homem. E eu só queria destacar, acho que até que é muito importante, o Livro dos Espíritos, ele foi lançado em 18 de abril de 1857. O Dia Internacional da Mulher é dia 8 de março de 1910. Foi decretado em 1910 e foi com aquele episódio lá de Nova York, 1857. Né, então foi dado 8 de março de 1857. Você vê que
que o Livro dos Espíritos, há um tempo já, antes da homologação do dia do acontecido, o episódio de Nova York, o Livro dos Espíritos já estava pronto. Ele só foi lançado em 18 de abril. Então, foi o primeiro contexto que deu os mesmos direitos e os mesmos deveres para a mulher, frisando bem que a mulher é psiquicamente e fisicamente diferente do homem. Sim. Tomara que a mulher, com toda essa evolução, ela possa entender que ela tem que ficar no lugar dela e o homem não fica dela. Não sobrepujar como aconteceu com os homens. Só isso. Sim. Obrigada, Lourenço. De nada. É uma pena realmente que o tempo seja curto, mas aqui se tem muito a falar. E realmente Jesus apareceu a primeira vez para Maria de Madalena, né, que foi a que mais se transformou durante a vida. Bom, lembrando então Jesus, vamos assim, novamente nós vamos nos acerenando, né, colocando voltando os nossos pensamentos para dentro, harmonizando com esse ambiente, lembrando a figura do nosso Mestre Jesus, que está a nos conduzir nesse planeta, conduzindo as nossas sociedades, as nossas famílias, e façamos a nossa parte, Senhor. Levamos diante de Ti as nossas vibrações de amor, de paz, de alegria. Que todo esse ambiente que aqui está de tranquilidade, com essas vibrações positivas, possam ser levadas a todo o planeta Terra, Senhor. Que possa ser derramada uma chuva cristalina em cada continente. Que cada coração seja tocado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua paz e pelas nossas vibrações que certamente se multiplicam. Nos voltando ao nosso país, vamos nos lembrando dos nossos governantes e desejando a eles que eles tenham honestidade, probidade, sabedoria. Vamos nos voltando às famílias em desarmonia, aos lares em desequilíbrio e vibrando o perdão, o consolo, o amparo. Ó Jesus, nos lembremos das nossas crianças, sem um lar, sem uma família, nas ruas, nos orfanatos. Estendamos nossos corações repletos de esperança, de amor, de carinho. Que os nossos idosos recebam também o nosso abraço fraterno, levando a eles a esperança, a fé no futuro, a fé numa vinda por vindoura, a fé em Deus, em Jesus. Ó Mestre, como Tu nos ensinaste, lembremos dos nossos inimigos, estendamos a Ele o nosso perdão, suplicando-lhes também o Seu perdão. Que os laços de ódio, desafeto, desequilíbrio sejam harmonizados, restaurados, substituídos pelo amor e pelo perdão. Leve, Senhor, essas vibrações aos nossos familiares, aos nossos lares, para que lá, Senhor Jesus, a Tua presença sempre esteja conosco. Abrimos a oportunidade neste momento, que cada um pense naquilo que mais precisa nessa vida, que mais deseja. E em silêncio, faça uma vibração para que aquela situação pensada, aquela pessoa, possa ser beneficiada por este Evangelho que se realiza nessa tarde, Senhor.
e assim nos lembrando de Ti, Mestre, rogamos, Pai nosso que estais nos céus em toda parte, seja feita a Tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair-nos em nossas próprias tentações. E livra-nos de todo mal, pois a Ti é o poder, o reino e a glória para todos sempre, Senhor. Pedimos licença para encerrar esse Evangelho. Graças a Deus. O pessoal que vai tomar o passe, o magnético é o primeiro, já pode se dirigir daqui a pouquinho para, além de sair, para a sala de passe.